Olá, nesta aula nós iremos tratar um pouco mais sobre as licitações, trazendo alguns pontos importantes para memorização na sua prova. Vamos lá. Quando nós falamos em licitações, nós temos que saber que há uma diferença com relação aos contratos. Então, licitações são diferentes dos contratos, são espécies distintas. Na verdade, a administração pública, quando ela pretende praticar um contrato, quando ela pretende celebrar um contrato, ela terá que fazer, em regra geral, a licitação. É lógico que há casos em que ela é dispensada e há casos também em que ela não é exigida. Então nós temos que licitações é uma coisa distinta de contratos. A licitação ela é feita para que a administração pública possa celebrar contratos no geral na aquisição de determinados prestação de serviço ou determinadas coisas. Quando nós falamos em administração pública, nós temos que ter em mente que a administração pública ela não tem liberdade para firmar contratos em face de um princípio importantíssimo, que é o princípio da indisponibilidade dos interesses públicos. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Por isso que a administração ela não tem liberdade. Quando nós falamos que para contratar deve-se abrir um procedimento licitatório, o objetivo desse procedimento é assegurar um maior número de interessados. Então, para que nós tenhamos o maior número de interessados para a apresentação da proposta. E aí você tem que ter em mente, para que a administração, então, ou seja, quais são as situações em que a administração pública fará uma licitação. E aí existem 4 itens que você deve memorizar. A administração pública vai licitar, então ela vai licitar para obras, para serviços, para compras e para alienações. Isso mesmo, para vender alguma coisa. Como eu já disse, a regra é licitar, mas nós já vimos também que há exceções que foram apontadas aqui em cima. Então, resumindo, a administração pública ela não possui liberdade para celebrar contratos com o particular. Para que ela possa celebrar contratos, ela deve fazer um procedimento licitatório. E esse procedimento licitatório, em regra, ele é obrigatório, salvo, é lógico, nos casos que ela é dispensada e que ela não é exigível. Nós temos que saber também que questões de licitações, elas são feitas para questões de obras, serviços, alienações ou vendas, bem como para compras que são feitas pela administração pública. Por isso, o dever de licitar, ele sempre estará presente na administração pública. É lógico que nós temos as exceções em que ela é dispensável ou que ela não é exigível e que nós veremos mais à frente. Quem deve fazer a licitação na administração pública? Nós temos que a lei de licitação pública é a lei 8666 de 93. E nós temos que tanto a administração pública direta, que nós temos que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como a administração pública indireta, que nós temos as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações públicas, também tem que fazer licitação. Nós vamos ver que no caso da sociedade de economia mista e das empresas públicas, existem algumas exceções, bem como a lei aplicável nesse caso é diferente. A lei aplicável para as empresas públicas, sociedade de economia mista, que são as estatais, é a Lei 13
303 de 2016. Esta é a lei que é aplicável para as estatais aqui no presente caso. Agora, essas estatais, elas não são obrigadas a realizar licitações públicas nas contratações relativas à atividade fim. Imagine, por exemplo, um exemplo de empresa pública, nós temos aí a Caixa Econômica Federal. Um exemplo de sociedade de economia mista, nós temos aí um Banco do Brasil, nós temos a Petrobras. Imagine que a Petrobras, para comprar petróleo no mercado internacional, ela tem que fazer licitação. Não, porque isso aí é a atividade fim dela. Da mesma forma, a Caixa Econômica Federal, ela não é obrigada a fazer uma licitação para fazer um contrato de financiamento com você. Porque isso também é atividade fim. Mas, se nós estivermos presentes em atividade meio, aí a licitação terá que se fazer presente. Não terá como. Se for comprar algum produto, fazer qualquer coisa relacionada à atividade meio, papel, nós teremos que ter a licitação. Inclusive pequenas obras, obras que serão feitas, terá que ser feita a licitação. Então isso é um ponto importante para você. Continuando aqui. Uma característica importante é que a licitação, vou representar pela letra L a licitação aqui, a licitação é um procedimento. Então, nós temos que é um procedimento administrativo para interessados formularem suas propostas. Que tipo de propostas? Propostas convenientes para celebração do contrato. Então, nós já vimos que tem o dever de licitar a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as fundações públicas, as autarquias, as empresas públicas. Nós temos também aqui que são obrigados, nós temos a obrigatoriedade de licitar os fundos especiais e as entidades controladas pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, a administração pública direta. Espero que esteja ficando claro para que você possa memorizar e fazer essas anotações, com essa letra maravilhosa que vocês estão vendo por aí. Agora, quais seriam as finalidades da licitação? Qual que é a finalidade para a gente finalizar, para a gente possa memorizar e partir para outro tópico, alguns pontos importantes? Bom, quando nós falamos em finalidades, vou mudar aqui, passar para frente, pegar um slide branco, nós temos que a finalidades. A primeira finalidade da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa. Esse é o objetivo. Então nós temos finalidade da licitação, selecionar a proposta mais vantajosa para que possa ser celebrado um contrato. Então nós temos esse é o primeiro objetivo. Muita atenção. A vantagem mais, ou seja, a proposta mais vantajosa nem sempre coincide com a de menor valor. Então, nem sempre coincide com a de menor valor. Diferente de menor valor. A segunda finalidade da licitação é cumprir o princípio constitucional da isonomia, assegurando com isso igualdade de condições. E o terceiro, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então nós temos aqui promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, em síntese, nós podemos falar que a licitação é um procedimento que busca a proposta mais vantajosa,
Tem como intuito o princípio da isonomia e visa também o desenvolvimento nacional sustentável. Essa é a finalidade da licitação e é importante que você memorize isso para dar prosseguimento ao curso. E aí eu vou fazer umas perguntas para você. Quando nós perguntamos a quem cabe legislar sobre normas gerais de licitação e contratação? Cabe a quem? A quem cabe legislar? Cabe à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios? Não. Para legislar sobre licitação, a competência ela é privativa da União. Privativa da União. Artigo 22, inciso 27, ou seja, 27. Artigo 22, nós temos que compete privativamente a União legislar sobre licitação. Isso é importante você saber. A outra coisa, se a administração pública pretender comprar, as condições de aquisição e pagamento deverão observar as exigências do setor público ou do setor privado. Ora, a administração pública pretende comprar alguma coisa. As condições dela vai ser do direito público ou do direito privado? Bom, aí você vai lá no artigo 15 da Lei 8.666 de 93, nós temos que as condições de aquisição e pagamento deverão ser semelhados ao do direito privado. Muita atenção, não confunda a administração pública com as questões de compras, as condições de compras têm que ser as mesmas do direito privado, ok? Então, nesse ponto aí, terminamos esse tópico, vamos passar para outro ponto. Nessa parte da aula, nós vamos falar sobre as modalidades de licitação. Então, quais são as modalidades de licitação? E você tem que saber, não tem como correr disso aí. De acordo com a Lei 866/93, nós temos 5 espécies de licitação. Então, são 5 espécies que nós vamos descrever aqui. A primeira é a concorrência. A segunda é a tomada de preços. A terceira é o convite. A quarta é o concurso. E por último aqui nós temos o leilão. Atenção, essas são as modalidades de licitação previstas na Lei 866 de 93. Mas nós temos a Lei 10.520 de 2002, que traz outra modalidade de licitação, que é o pregão. Já a Lei 9.472 de 1997 traz para a gente uma outra modalidade, que é a consulta. Então, mais à frente, nós veremos essas espécies. Vamos chamar a atenção aqui que, no caso de concorrência, o que você tem que saber é que as licitações, elas são de valores elevados. Então, o valor aqui será um valor elevado. Aqui no convite será um valor menor. E a tomada de preços são valores intermediários. Então, aqui, menor valor, um pequeno valor aqui no caso do convite. Muita atenção, porque o decreto 9.412, de 18/6/2018, ele alterou os valores das modalidades de concorrência. E, a partir do dia 18/7/2018, nós teremos outros valores aqui. Então, fique atento para não errar isso aí quando estiver estudando essa matéria, para não confundir e para que você possa assimilar, seja quando você estiver estudando esta matéria. Então, quando nós falamos em concorrência, a concorrência, até o dia 18 de julho, ela é para as obras e serviços superiores a R$1.500.000. A tomada de preço seria nos valores até R$1.000.000.
mil reais. E o convite, valores menores que 150 mil reais. Atenção que esses valores os que estão em ficaram vigentes, né, ou estão vigentes, não sei a hora que você está assistindo essa aula, até o dia 18, ou seja, até o dia 17/7/2018. A partir do dia 18/7/2018, os valores aqui vão ser 3.300.000. Aqui nós teremos até 3.300.000, ou seja, aqui mais, né, superior. E aqui menos de 330 mil reais. Muita atenção, porque esses valores, eles são nos casos de obras e serviços. Agora, se nós tivermos questões de compras, agora a questão de compras e serviços, concorrência, nós teremos a concorrência também, tomada de preços e o convite, sendo que os valores são um pouco menor. Aqui até entrar em vigor o decreto, seria de mais de 650 mil. Com o novo decreto, passou para 1.430.000. Aqui seria até 650 mil. E aqui com o novo decreto, até 1.430.000. E no convite seria valores inferiores a 80 mil. E aqui inferiores a 176 mil com a nova modificação, com a nova alteração. Então esses são os valores da questão da concorrência. Concorrência para valores mais elevados. Muita atenção aqui, uma observação importante, que quando nós falamos em pregão, o pregão não está limitado a valores. Então o pregão não está limitado a valores. E aí eu vou fazer uma pergunta para ver como é que nós estamos aqui, como é que você está entendendo a matéria. Primeira pergunta: será que pode ser criada novas modalidades? Novas modalidades de licitação? É possível? Não. Não é possível novas modalidades. E nem combinação de uma com outra. Combinar uma concorrência com um convite ou com uma tomada de preço, nós não podemos. Isto tem previsão lá no artigo 8º, aliás, artigo 22, parágrafo 8º da Lei 866/93. Então nós temos aí que não posso criar modalidades. Não se pode, a administração pública não pode criar modalidades de licitação e nem combinar uma com a outra. E aí outra pergunta: se couber convite, se nós temos aqui, se couber convite, a administração pública, ela poderá utilizar outro meio, outra modalidade de licitação? Sim. Se couber convite, o valor é de convite, mas ela pode fazer tomada de preço, ou ela pode fazer também a concorrência. Nada impede. Se o valor for de até 80 mil ou 176 mil com o decreto e a administração pública optar em fazer tomada de preço, ela pode fazer tanto a tomada de preço quanto a concorrência. Então essa que é mais complexa, ela poderá sempre ser utilizada. Sempre a mais complexa poderá ser utilizada. O que não pode é ser uma modalidade de concorrência e você usar tomada de preço ou você usar convite. Isso aí não pode. E aí guarda o seguinte: nós temos consórcios públicos, nós temos alguns consórcios públicos, e esses consórcios públicos eles são formados por se eles forem formados por até 3 federações, aqueles valores que eu mencionei no outro slide, eles poderão ser em dobro. Então, até 3 valores, o valor poderá ser até em dobro, 2 vezes o valor que está lá. Mas, se nós tivermos mais de 3
federações formando um consórcio público. Como é mais de 3, você vai multiplicar por 3. Então, aqueles valores serão o triplo daqueles valores. E você pode conferir essa regra no artigo 23 também, parágrafo 8º. E existem alguns valores em que eu não preciso fazer a licitação, que é dispensada a licitação. E quais seriam? Por exemplo, se eu tiver algumas obras para realizar, obras e serviços de engenharia até R$15.000, a licitação está dispensada. E demais compras, precisa comprar papel, cartucho, tinta, compras ou serviços, uma prestação de serviço mais rápida, até R$8.000 também não. Nós temos aqui a dispensa da licitação. Nós temos aqui a caso de dispensa da licitação. Então nós temos um valor aqui de uma obra, vamos imaginar uma obra, ela serve para os dois valores aí sem alterar nada. Tem uma obra de até 650 mil. Qual a modalidade que eu posso utilizar? Se você usar a tabelinha ali, até 650 mil, nós temos aí ou tomada de preço ou concorrência. Outra modalidade eu não poderia utilizar por se tratar de obras e serviços. Então, trazendo aqui algumas observações para você anotar com relação à concorrência. Anota aí. Primeira observação. Concorrência é um contrato de grande valor e, embora seja de grande valor, eu posso usar para as modalidades de menores valores. Então, a concorrência eu posso utilizar para tudo. É obrigatório independentemente do valor. Então, nós temos algumas exceções com relação a isso. Será que eu posso usar outras modalidades? Não. Independentemente do valor, nas situações que eu vou citar aqui para você agora, é obrigatória a concorrência. Então, vamos ver. Qual que seria a primeira situação que é obrigatória a concorrência? A primeira seria a questão de compra ou alienação de bens. Se eu tenho compra ou alienação de bens, é obrigada a concorrência. Exceção, temos a exceção. Qual que é a exceção? Imagine que a administração pública tenha adquirido um imóvel, então ela adquiriu um imóvel, mas esse imóvel foi adquirido em um procedimento judicial. Foi adquirido em um procedimento judicial ou foi uma dação em pagamento. Ora, para que a administração pública possa comprar um imóvel ou alienar o imóvel, ela tem que fazer pela concorrência, pela modalidade de licitação concorrência. Mas, se ela comprou esse imóvel em um procedimento judicial ou esse imóvel foi dado como dação em pagamento, no caso de uma dívida, recebeu como dação em pagamento, nesse caso aqui, que é a exceção, pode ser feito tanto por concorrência ou leilão. Então, nós temos aqui a primeira exceção. Venda de imóvel pela administração pública, de forma geral, é feita pela concorrência. Mas se a administração pública ela adquiriu o imóvel por um procedimento judicial ou por uma dação em pagamento, ela pode fazer por concorrência ou por leilão. A segunda, concessão de direito real de uso. Está lá no artigo 23, parágrafo 3º. No caso de concessão de direito real de uso, a administração pública tem que fazer por concorrência, independentemente de valor do contrato. Terceira exceção de que é obrigada a concorrência. Serviços públicos, ou seja, concessão de serviços públicos. Isso está previsto na Lei 8.987 de 95, lá no artigo 2º. Então, é obrigatória a concorrência. A outra modalidade seria contratos de parceria. Contratos de parceria públicos, privadas. Também é previsão, Lei 11.079 de 2004. Lá no artigo 10. 5. Quinta modalidade que é obrigatória a concorrência. Licitações internacionais. Agora, muita atenção. É possível aqui, há uma exceção, é possível a tomada de preço quando o órgão já tiver cadastro internacional de fornecedor
ou convite quando não houver fornecedor do bem ou serviço. Lá, está lá no artigo 23, parágrafo 2º. E por último, nós vamos colocar aqui o sexto, para registro de preços. Artigo 15, parágrafo 3º. Nesse caso, pode também ser utilizado o pregão.